Bom, pessoal, vamos lá para mais um vídeo dessa sequência de vídeos que a gente vai falar sobre Django, né? Sobre Python e Django. Hoje nós vamos dar uma sequência relacionada à criação do primeiro projeto. Na última aula, caso você não tenha assistido, acesse aqui o card. A gente falou sobre justamente a criação do ambiente e agora a gente vai para a criação do projeto, correto? Vamos lá então iniciar? Bom, já estamos aqui, né, com o nosso Anaconda aberto. A gente está usando o Anaconda como nossa ferramenta de gestão do nosso ambiente virtual. Nós vamos criar um novo ambiente e já vamos direto para os comandos de criação do projeto, tá? Não vou detalhar aqui as instalações, que isso já foi feito anteriormente, você pode pesquisar nos outros vídeos aí. Primeira coisa, o que nós vamos fazer então? Nós vamos vir aqui em Environments, que é onde a gente cria nossos ambientes virtuais. Na última aula a gente criou Django, no último vídeo. E dessa vez nós vamos criar um novo projeto. Eu já vou dar o nome de um projeto que a gente vai chamar como se fosse um cadastros para a empresa, né? Cadastro para fazer cadastros diversos para a empresa. Então eu vou chamar de CAD-EMP, como se fosse cadastros de empresa, né? Então eu vou chamar de CAD-EMP. Vou usar o Python a versão 3.10. Vou, depois de colocar aqui o nome CAD-EMP Create, ele vai criar o meu ambiente virtual para poder trabalhar com esse novo ambiente. Uma coisa importante, no vídeo anterior nós criamos o ambiente Django. Entretanto, dentro do ambiente Django, nós, apesar de já instalarmos o Django como uma biblioteca do Python, ele não se repete nesse novo ambiente que a gente criou, que a gente está criando, na verdade. Então a gente vai precisar novamente fazer a instalação do pacote Django dentro desse novo ambiente que eu estou criando, chamado CAD-EMP. Então o primeiro passo, após a criação do ambiente, já é nós acessarmos o terminal dele, clicando ali na setinha aqui de play, e após isso já fazermos a inclusão do pacote e a criação também do nosso projeto. Hoje nós já vamos, além de criar o projeto, preparar ele com outras coisas que a gente vai precisar para fazer o nosso projeto rodar e deixar ele funcional, tá bem? Então aqui ele está terminando já a criação, já está finalizando. Vamos só aguardar um minutinho. Como vocês podem ver, ele criou então um ambiente CAD-EMP com as bibliotecas padrões e simples, né, as básicas do Python. Eu vou clicar aqui no iniciar Open Terminal. Podem observar que no canto esquerdo aqui, CAD-EMP, ele demonstra que eu estou usando um ambiente virtual chamado CAD-EMP. E tudo que eu fizer aqui dentro relacionado a Python, ele vai estar trabalhando com esse ambiente virtual que eu criei. Sabendo disso, eu posso começar a utilizar as ferramentas de instalação, por exemplo, do Django. Então, pipe install Django. Novamente, ele vai fazer a busca do Django, vai instalar a última versão, que é a 5.03, e a partir daí a gente já vai ter condições de utilizar as ferramentas que o Django disponibiliza. A principal delas é o Django Admin. No vídeo anterior, nós criamos uma pasta chamada Projetos. Você pode criar aí uma outra pasta se você quiser, mas eu vou acessar aqui a minha pasta Projetos, que nós já utilizamos na aula anterior, no vídeo anterior. Se eu der um dir, né, para listar esses arquivos, eu vou ver o projeto que eu criei antes, que é esse Proj Django. Não tem problema ele ficar aqui, mas aqui eu vou criar esse meu novo projeto. Esse novo projeto ele vai chamar CAD-EMP, assim como o meu ambiente virtual. Então eu vou fazer Django Admin, Start Project e
KDEMP, que é o nome que eu defini para esse meu novo projeto. Vou dar Enter. Ele vai criar esse projeto. Aparentemente, quando ele terminar, você vai perceber que ele não vai mostrar nada na tela, só vai voltar para o ponteiro do terminal novamente. Mas se eu listar o conteúdo da pasta com o comando dir, vocês vão perceber que ele já vai trazer, além do Proj Django que estava antes, só que vocês podem olhar aqui que ele estava sozinho antes, agora ele está com esse projeto que eu acabei de inserir. Feito isso, nós já temos condições de ir lá e abrir o meu projeto pelo VS Code. Só que eu já vou aproveitar que eu estou com o meu ambiente carregado, tudo funcional aqui, eu já vou rodar alguns comandos que funcionam já de maneira inicial para que eu possa utilizar o Django. O primeiro deles é o Python Manager. Perdão, a gente tem que acessar primeiro a pasta, tá? cd KDEMP. Todo comando que eu for executar a partir da criação do meu projeto, eu tenho que executar ele dentro da pasta do projeto. Então, se eu tivesse executado o comando fora, ele não entenderia que eu estou executando um comando para este projeto. Então, primeiro eu executo o Django admin start project, para criar o projeto. Após isso, é importante que eu acesse a pasta do projeto para que, de fato, os meus comandos funcionem, tá? Então, eu vou rodar aqui o Python Manager. Esse Manager já vou explicar o que ele é, mas ele é um arquivo que já está dentro do projeto, uma vez que você cria. O próprio Django já cria uma estrutura padrão de projeto. Você vai rodar Python Manager Migrate, que ele vai aplicar as alterações de banco de dados. Eu estou rodando esse comando agora para que ele possa criar uns arquivos e eu possa demonstrar para vocês o que ele fez. E já vou rodar também o comando Python Manager Create Super User. Esse comando aqui ele serve para criar um super usuário. O Django, como ele é um framework de desenvolvimento web, ele já traz muitas coisas que auxiliam no desenvolvimento. Entre elas, ele já traz um painel de administrador. E esse painel de administrador, se eu não criar um usuário para acessar ele, eu não consigo acessá-lo. Então, o primeiro comando, após eu fazer o migrate, que esse comando migrate cria o banco de dados, cria as tabelas e tudo mais, eu preciso criar o meu primeiro superusuário, meu administrador. Então eu vou colocar Python Manager Create Super User, vou dar um Enter. Ele vai perguntar qual é o nome do usuário que eu quero. Ele até diz, né, se você deixar em branco, será usado Miguel, que seria Miguel, mas não está completo. Eu vou colocar admin, tá, que seria de uma abreviação inicial aí de administrador. Vou deixar o e-mail em branco, só dar um Enter. E aqui no password, se você começar a digitar, ele não vai aparecer nada. É assim mesmo, tá? Mas eu vou colocar a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Notem que não apareceu nada, não tem problema. Você dá um Enter, ele vai pedir para você confirmar essa senha, você vai digitar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando, gente, que este é um vídeo de teste para poder explicar como roda a ferramenta. Não é seguro que você coloque a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tanto não é seguro que agora que eu vou confirmar aqui a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, o próprio Django vai me dar uma informação. Fala, tá errado isso daí. Ele deu um erro aqui na senha, deixa eu repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para ele poder acessar. Carregando aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Confirma novamente. Aí o que ele fez? Como eu estou na máquina virtual e ela deu um pouquinho de atraso, acabou que ele deu 2 vezes que a senha não estavam iguais. Tá? Mas é importante que você veja que isso pode acontecer, mas ele dá a chance de você digitar de novo. Então ele já faz inclusive algum alerta, ele fala, olha, essa senha ela é muito curta, ela deve conter pelo menos 8 caracteres, ela é uma senha comum, ela é somente numérica. Mas ele diz, você mesmo assim deseja criar?
Eu vou colocar assim, né? Vou confirmar que eu desejo criar. Como eu disse, isso não é uma prática de segurança para você colocar em apps em produção, né? Mas só para a gente exemplificar que já funciona. Então, olha só, criei meu ambiente, já rodei o meu migrate, que é para poder instalar as questões de banco de dados, para ele rodar as bancos de dados, e já criei meu superusuário. Então eu posso sair daqui agora, vou lá buscar justamente a minha pasta de projetos que eu estava utilizando. Tá? Essa pasta de projetos ela está salva, no meu caso, aqui na pasta do meu nome, projetos, ó, agora tem aqui KDM, botão direito, abrir com Code. Ele vai abrir o VS Code já com a pasta do projeto instalada, que é CAD-EMP, o arquivo de banco de dados e o manage.py. Tá? Então, a partir de agora, a gente já tem condição de criar uma ferramenta, criar os nossos apps a partir desse projeto. Eu vou, antes de iniciar os meus apps, eu vou mostrar para vocês como é estruturado o projeto do Django. Ele vai vir sempre dessa forma. Criação de uma pasta chamada KDM, que tem inclusive o mesmo nome do projeto que você criou. Olha lá, se eu levar o mouse aqui um pouquinho e segurar, ele vai dizer que lá dentro de C2 pontos, users, Miguel, projetos, pasta KDM, tem outra pasta KDM. O que tem aqui dentro? Aqui dentro tem os arquivos de configurações do meu projeto. Entre eles, o que a gente vai mais utilizar é o settings e o URLs. Os demais arquivos tratam de serviços, né, e configurações para rodar o meu projeto a partir do momento que eu colocar ele em produção. Tá? E a gente vai entender cada um deles ao longo dos nossos estudos. Mas, inicialmente, entendam que essa pasta é uma pasta de configuração, a configuração do projeto. Ele já criou aqui um arquivo chamado DB SQLite3. O SQLite3, para quem não sabe, é um banco de dados de arquivo único local. Por padrão, o Django vem configurado para usar esse tipo de banco de dados. Entretanto, você tem condições de conectar ele a diversos bancos de dados. E aqui a gente está usando a título de exemplo, e vamos continuar usando a título de exemplo, o SQLite3, mas na parte de configuração depois eu vou mostrar como faz isso. E o manage.py é justamente o arquivo que faz a gestão, o funcionamento do projeto. Vocês viram que eu rodei lá a parte da criação do superusuário por meio do manager.py. Então é um arquivo que ele vai estar sempre à disposição aqui para você poder rodar o seu projeto. Uma coisa importante é que quando você abrir qualquer um dos arquivos Python a primeira vez, depois que você abriu a sua pasta, o próprio VS Code vai dizer aqui no canto inferior direito, olha, selecionar o interpretador. Por quê? Ele sabe que é um arquivo Python, porque a gente instalou uma extensão no vídeo anterior com a extensão do Python. Então ele reconhece, deixa tudo colorido, certinho, faz as marcações. Entretanto, ele quer que você vincule isso a um interpretador. Se você já tiver instalado o Python na sua máquina de forma nativa, como é o caso aqui no Linux, ou você instalou o Python no Windows sem ser pelo Anaconda, por vezes ele já vai vir carregado aqui o seu interpretador. No nosso caso, como a gente está usando o Anaconda e eu criei o meu ambiente lá, eu vou clicar em cima dele e ele vai mostrar aqui em cima, olha, qual é o projeto que você quer usar. Ele traz para mim o Base, que é o projeto padrão lá do Anaconda, que ele já criou. Ele traz o Django, que foi o que a gente fez numa outra videoaula lá anterior, e traz também o que a gente acabou de criar agora, que é o CAD-EMP. Se por acaso você abrir, ele não aparecer aqui, como foi o caso do meu, que ficou um pouquinho demorando, ele estava pesquisando, ou mesmo assim não aparecer, vale a pena você tentar clicar aqui em atualizar lista de interpretadores, que ele busca, no caso especificamente do Anaconda, ele já tenta buscar. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse interpretador aqui, que é o interpretador que a gente vai começar a utilizar. A partir disso, ó, ele já mostra, você está usando para este projeto especificamente, o ambiente virtual chamado CAD-EMP, que está vinculado ao Anaconda. E você está utilizando
o Python 3.10.14. O próprio VS Code agora está reanalisando todo o ambiente que eu disse que seria possível utilizar e ele vai estar preparando esse ambiente para que a gente possa manipular o meu sistema, tá? O meu programa que eu estou criando. Por hoje, eu vou parar o vídeo nessa parte, que é a parte onde a gente deixou o projeto pronto, fez a conexão com o Python e a partir do próximo vídeo nós vamos iniciar a configuração dos arquivos do Django e eu vou explicar cada um deles com um pouquinho mais de calma para que vocês possam compreender como fazer. Então percebam, gente, que a ideia hoje foi só iniciar o projeto e preparar ele para que a gente possa estar utilizando. Se for observar bem o que a gente está tentando buscar aqui, é um caminho onde a gente preparou o nosso ambiente, criou o primeiro projeto e a partir da próxima videoaula nós vamos iniciar de fato a organização desse projeto. A gente chamou de KDM, que seriam cadastros, né? Cadastros de empresa. Então a gente vai poder ter lá cadastro de cliente, produtos, a gente vai estar desenvolvendo algo nesse sentido, ok? Até a próxima aula.